Olá, família! O projeto CEA em Casa está trazendo hoje a palestra de André Luiz Figueiredo com o tema Bem e Mal Sofrer. Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês nesse momento. Dessa vez aproveitando a oportunidade que está sendo aberta a cada um de nós, através desse canal. Humildade e Amor está buscando alternativas para que a gente possa continuar em contato, apesar desse período que a gente está passando de isolamento social. Como a Leise falou com vocês anteriormente, o objetivo da nossa conversa aqui hoje vai ser falar um pouco sobre o bem e o mal sofrer, que faz parte do item 18, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec ele explora as bem-aventuranças. E nesse caso do capítulo 5, especificamente, o bem-aventurado os aflitos, pois serão consolados. As bem-aventuranças, elas foram trazidas para nós através do Cristo no Sermão do Monte. Os estudiosos do Evangelho, os estudiosos da vida do Cristo, eles dizem que o Sermão da Montanha, que é muito interessante quando a gente lê o sermão, comprovar que o que eles falam é verdade. Esse Sermão da Montanha ele consegue reunir um código de conduta que, quando vivido na sua plenitude, ele poderia nos levar à felicidade que nós tanto buscamos, que nós tanto almejamos. Alguns ousam, inclusive, afirmar que nós talvez não precisássemos de nenhum outro escrito nesse sentido, se não tivesse nenhum outro registro, mas simplesmente o Sermão da Montanha, ele por si só seria suficiente para que nós pudéssemos então seguir essa trilha, seguir esse caminho para a felicidade. Mas vamos tentar, de alguma forma, interpretar um pouco essa bem-aventurança, que é a bem-aventurança escolhida para hoje, bem-aventurados aflitos. Porque Jesus, na verdade, tudo aquilo que ele nos traz precisa de uma reflexão maior, precisa de uma reflexão um pouco mais atenta e não de um julgamento que muitas das vezes nós somos levados a desenvolver numa primeira leitura, num primeiro contato com aquilo que está escrito. E vocês vão entender claramente por que eu estou colocando isso. Quando você fala de aflição, quando você fala de sofrimento, e a gente olha para o mundo que a gente vive, esse mundo de provas e expiações, sofrimento, obstáculos, eles são sinônimos desse mundo. Você olha para o lado e você vê a todo instante pessoas que sofrem por diversos motivos. Mas, basicamente, esse sofrimento ele está originado na maneira como as pessoas encaram as situações do dia a dia. Porque todos nós vivemos, ou todos nós passamos pela experiência da perda de um ente querido. Todos nós conhecemos pessoas que perderam o seu trabalho, a condição de um sustento familiar. Todos nós já presenciamos ou já ouvimos relatos, muitos de nós, de pessoas que não têm o que comer, que não têm como se alimentar. A todo momento isso é repercutido pela mídia na nossa vida. Existe um continente onde as pessoas simplesmente não têm o que comer. Então o sofrimento ele é inerente à nossa vida. O sofrimento ele é inerente ao nosso estágio atual de desenvolvimento. Seríamos levados a crer, então, numa avaliação prematura, numa avaliação superficial, que simplesmente o fato de estarmos aqui habitando esse mundo, estarmos aqui vivendo, isso já nos asseguraria essa consolação, como é dito na bem-aventurança. Mas essa consolação ela tem um caráter, que é um caráter de premiação. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Essa consolação ela é um prêmio. Ora, para que ela seja um prêmio, algo diferente deve existir. Algo diferente é necessário ser feito. E aí, mais uma vez, olhando ao nosso redor, nós percebemos que existem maneiras diferentes de viver o sofrimento. Porque conhecemos pessoas que na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, se desanimam. Existem outros que, quando se deparam com as vicissitudes, elas
ficam raivosas, né? São tomadas pela cólera, começam a maldizer, né, a vida, começam a maldizer a Deus, ao cristianismo, seja lá o que for. Por outro lado, existe um grupo de pessoas que vive a vida com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades, de uma maneira muito positiva, né? Encarando as dificuldades com resignação, né? Com paz, com equilíbrio. E aí, a gente então começa a entender aonde o Cristo quer chegar quando ele fala dessa bem-aventurança. Que não é simplesmente sofrer por sofrer, mas o sofrimento, ele existe e ele é necessário para gerar em cada um de nós um amadurecimento, né? Um amadurecimento espiritual, que muitas das vezes é o que nós percebemos nessas pessoas que conseguem vivê-lo de maneira adequada, que conseguem vivê-lo de maneira positiva. E para esses indivíduos, sem dúvida nenhuma, a premiação está lá aguardando, está lá sendo esperada, está lá sendo reservada. E esse paralelo, vocês podem pensar, acho que isso não faz muito sentido. Mas é claro que faz, né? Porque nós precisamos sempre traçar paralelos entre o que a gente sonha, entre aquilo que a nossa doutrina traz para a gente, né, com situações do nosso cotidiano, né? Como essas palavras do Cristo, como elas se concatenam, como elas se encadeiam, como elas se correlacionam com a nossa vida. Eu vou dar para vocês um exemplo muito simples. Todos nós, de alguma forma, temos alguém que nós admiramos. Tem alguém que serve para a gente como uma referência, como algo positivo. Sejam os esportistas, sejam pessoas do nosso âmbito profissional, familiares, amigos, que têm uma trajetória de vida que são exemplos para nós. E se formos nos aprofundar para entender como é ou como foi que essas pessoas conseguiram alcançar esse ponto, nós vamos perceber que, na verdade, a sua trajetória foi uma trajetória que exigiu renúncia, que exigiu disciplina, muitas das vezes lágrimas. Estamos falando dos esportistas, né? Os esportistas, eles são levados, muitas das vezes, a realizar as suas atividades esportivas no limite do seu corpo físico, sentindo dor, né? E nem por isso essas pessoas desistem. E quem são aqueles que são os premiados? São os que são diferentes, são os que treinaram mais, são os que se esforçaram mais, que repetiram tantas vezes a mesma técnica que conseguiram sobrepujar o seu oponente. Os nossos exemplos de vida profissional, de vida pessoal, familiar, são pessoas que são exemplos para nós também pela sua trajetória, também pela sua existência, porque nós conseguimos perceber que ao longo da sua vida elas foram muito testadas, elas foram muito provadas, elas superaram muitos obstáculos até chegar onde chegaram. E nós as admiramos. E muitas das vezes nós ambicionamos estar naquela posição, nós desejamos estar naquela posição, chegar naquele nível onde essas pessoas estão. Porém, o que é preciso ficar claro para cada um de nós é que elas só ali estão porque se empenharam profundamente. Se empenharam tanto que foram recompensadas, né? Superaram os seus obstáculos de tal maneira que receberam a recompensa. No item 18, esse item que a gente fala ainda sobre o bem e o mal sofrer, existe lá uma passagem que diz o seguinte, que Deus, nosso Pai, Ele não coloca nos nossos ombros algo que seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Nós não podemos ou não temos um fardo maior do que a nossa capacidade de suportar, de carregar. Então, viver esse sofrimento de uma maneira positiva, viver as aflições de uma maneira positiva, elas necessitam de um remédio. A gente precisa, na verdade, fortalecer, exercitar uma coisa, que ela se resume a uma palavra, que é a fé. A fé em quem?
A fé em quê? A fé nesse Deus Pai, nesse Deus soberanamente justo e bom, que, como é dito no item 18, não coloca sobre nós nenhum fardo além da nossa capacidade. Tudo aquilo que acontece nas nossas existências, tudo aquilo que a gente se depara no nosso dia a dia, nós temos sim uma capacidade de suplantar, uma capacidade de superar. Tudo vai depender da maneira como nós enxergamos as oportunidades, como nós enxergamos as questões. E aí, não tem como nós deixarmos de citar o momento atual que a gente vive, esse momento que é um momento de isolamento social, um momento diferente que nós, nas últimas gerações, sem dúvida alguma, nunca tínhamos nos deparado. Aqueles que são muito mais antigos do que nós, muito mais aí, entre aspas, viveram situações muito difíceis nos períodos de guerra, mas nós que somos do período pós-guerra, talvez nunca tenhamos vivido algo como estamos vivendo agora, como estamos vivenciando agora. E eu, assim como vocês, tenho recebido diariamente uma série de postagens, sejam mensagens, sejam vídeos, alguns com mensagens otimistas e outros nem tanto. Alguns mostrando situações verdadeiras que vêm acontecendo no dia a dia. Pessoas, às vezes, se desesperando, preocupadas com aquilo que pode vir a acontecer. Alguns preocupados com o impacto dessa doença em si, na sua família, alguns outros preocupados com os impactos socioeconômicos que esse isolamento ele pode gerar. Mas todas essas coisas, na verdade, são coisas que, de uma certa forma, elas superam a nossa capacidade de entendimento, porque são coisas que podem acontecer, mas a gente não sabe se vão acontecer e que intensidade elas acontecerão. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 18 do capítulo 5, tem lá colocado que o desânimo, ele não pode ser aceito, ele não pode ser algo que venha a estar presente na nossa vivência de pessoas espíritas, pessoas que creem em Deus, nesse Pai soberanamente justo e bom, mais uma vez reforçando. Porque a gente sabe que tudo na vida é transitório, e tudo isso vai passar. Tudo isso é uma fase que lá na frente ela vai acabar. E quando isso passar, nós precisamos, de alguma forma, estarmos mais fortes do que quando entramos. Hoje, antes de vir fazer essa conversa, de ter essa conversa com vocês, eu reuni minha família e perguntei para eles o seguinte: na percepção de vocês, qual o impacto positivo que esses dias têm provocado? Qual é a ideia que vocês têm sobre isso? E aí cada um deles me trouxe uma percepção. E a minha filha, ela usou uma expressão que eu achei bastante interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Segundo o que a Leise me falou também no bate-papo anterior, é uma expressão muito utilizada em psicologia, que é o ressignificar. Ela disse para mim o seguinte: pai, eu acho que é um momento onde a gente está aprendendo a ressignificar algumas coisas. Porque o que aconteceu é que a gente freou. De alguma maneira, nós demos uma freada na nossa existência. Mudamos completamente as nossas rotinas. Posso afirmar para vocês que eu tenho, graças a Deus, trabalhado tanto ou até mais do que antes em virtude da minha atividade profissional. Mas as coisas mudaram. O que aconteceu foi que, de uma certa forma, a nossa sociedade ela colocou um pé no freio. Então, por que não? Esse é um momento de ressignificar as nossas relações. Dentre essas mensagens que eu tenho recebido ao longo da semana, uma me chamou muita atenção. Um rapaz jovem, casado, ele colocou na portaria do seu prédio que estava se disponibilizando a ajudar as pessoas idosas com dificuldade de locomoção que não pudessem ir à rua para adquirir os seus meios de subsistência. Essa é uma forma de você praticar a solidariedade. Dentro de casa, o que tem acontecido é que, apesar de termos ou de estarmos em algumas situações trabalhando muito, nós estamos mais próximos. Estamos mais próximos porque mudamos aquela nossa rotina de deslocamento diário. E o fato de estar mais próximo dentro desse núcleo tão importante que é a família, nos traz a possibilidade de nós exercitarmos ainda mais a
tolerância, o amor, dentro desse núcleo, né, de pessoas próximas, mais próximas, para a partir desse fortalecimento, quem sabe nós estarmos com mais musculatura para enfrentar a vida cotidiana que vai se impor para a gente ao final desse período de isolamento social. Né? Ressignificar o nosso tempo, porque, mais uma vez, a forma como nós vivemos gera para cada um de nós, muitas das vezes, a possibilidade, né, de termos aí as desculpas para justificar o nosso isolamento também social, muitas das vezes, em relação aos nossos amigos, quando falamos para eles o seguinte: olha, eu não fiz o contato porque eu não tenho tempo, eu não tive tempo, a minha vida tem estado tão corrida. Então, estamos isolados? Sim, fisicamente. Mas é o momento, talvez, de nós fortalecermos as nossas relações de amizade, as nossas relações de carinho, trocando mensagens, trocando uma mensagem de WhatsApp, um telefonema, com aqueles amigos que talvez nós tenhamos nos distanciado nos últimos tempos. E para finalizar a nossa conversa, eu queria falar para vocês que nesse item 18 ainda, ao final do item, é colocado para a gente que essa bem-aventurança, o bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, talvez para um melhor entendimento ele pudesse ser reescrito de uma outra maneira. E que maneira seria essa? Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. A vida, ela é um celeiro de oportunidades para que a gente vivencie a nossa fé. São inúmeras as situações no nosso dia a dia para o exercício da fé. Esse momento que nós estamos vivenciando agora, mais uma vez, é mais uma oportunidade, é mais uma situação que tem sido colocada nas nossas existências, como tantas outras que nós já vivemos e como tantas outras que nós viveremos. O mais importante, pessoal, é não desanimarmos. O mais importante é a maneira, como eu falei, que nós vamos encarar esses tempos diferentes, esses tempos difíceis. Então, para todos nós, que convivemos nessa casa de humildade e amor, fica a dica, se é assim que podemos dizer, de que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que a gente achar que pode fraquejar, que a dúvida, que a insegurança, que a incerteza está assumindo um papel protagonista nas nossas vidas, que a gente possa recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa recorrer a todas essas atividades que a casa tem disponibilizado para a gente, seja através dessas atividades de palestras no YouTube, as atividades musicais que passarão a ser disponibilizadas também, passaram, eu não sei qual vai ser a cronologia das coisas, mas sem dúvida alguma nós temos aqui um grupo muito forte de pessoas amigas que estamos preocupados uns com os outros. Que nós lembremos sempre da nossa casa, do nosso grupo, mas acima de tudo da doutrina e de Deus, nosso Pai, como fortalezas para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Obrigado a todos.